Olá, minha família linda, abençoada e eleita de propriedade exclusiva de Deus. Mais um ano começando, com mais um conteúdo plausível para a sua vida espiritual. E hoje o assunto é: quanto Jesus tem na literatura bíblica? Vou citar pelo menos 4 deles. Vamos para a mensagem. Existe mais de um Jesus mencionado na Bíblia? Isso porque o nome Jesus não era um nome exclusivo apenas do Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria. Era um nome bastante comum naquela época. Quantos Jesus temos na Bíblia? Os 4 Jesus mencionados. O primeiro é Jesus, o Cristo, o Salvador. Esse primeiro Jesus é aquele que mais conhecemos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, em Mateus capítulo 1, verso 1. É muito comum ele ser chamado junto ao seu nome de Cristo. Cristo não é um sobrenome, é um título, significa ungido em grego, em uma relação direta com a palavra Machia, em hebraico. Em português, meus queridos e amados irmãos, dizemos Messias. Também significa ungido. Aponta para o fato dele ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Esse, portanto, é o Jesus mais importante e mais mencionado nos textos bíblicos. O segundo é Jesus Barrabás, o ladrão. Esse famoso personagem foi aquele ladrão, um revolucionário que estava preso na ocasião que Jesus Cristo foi preso. Ele foi solto quando Pilatos lavou as mãos e a população escolheu soltar Jesus Barrabás e condenar Jesus de Nazaré. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? A evidência textual tende a ser mais evidente que no original tenha sido usado os 2 nomes, Jesus Barrabás. O nome Jesus significa Salvador, ou Deus é Salvador. Pilatos ofereceu ao povo a possibilidade de escolher entre um. Pretendia ser um salvador político que prometia a libertação da tirania de Roma, e o salvador do mundo que tinha vindo salvar ao homem da tirania do pecado. Mas o povo preferiu submeter-se à liderança de Barrabás antes que a de Cristo. Olha só, meus queridos e amados irmãos, notem que Jesus Barrabás não aparece em todas as tradições. Grande parte delas coloca apenas Barrabás. Porém, muitos teólogos apontam que a evidência textual é que seriam ali 2 Jesus sendo julgados. Isso seria explicado pelo fato de Pilatos usar um segundo nome para identificá-los, Barrabás e Cristo, pelo qual seriam facilmente diferenciados. O terceiro é Jesus o Justo. Temos ainda uma menção do apóstolo Paulo de um Jesus que era um cristão judeu da circuncisão, que cooperou com ele no ministério e foi citado em Colossenses capítulo 4, verso 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. A diferenciação que Paulo faz mencionando que ele era conhecido por justo nos ajuda a não confundir com Jesus o Cristo. Assim fica evidente que era uma pessoa comum. Já o 4º Jesus, líder após a morte de Moisés, poucos sabem que
que o nome Josué, que aparece no Antigo Testamento em hebraico, é equivalente ao nome Jesus em grego. Ou seja, Josué e Jesus são o mesmo nome, mas em línguas diferentes. Sendo assim, temos esse grande líder do povo de Israel, que assumiu após a morte de Moisés, o qual também nossos pais, com Josué tendo o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Encontramos no livro de Atos, capítulo 7, verso 45. Desse texto, onde o tradutor em português traduziu Josué, está a palavra grega Iesos, ou seja, Jesus. Na tradição em português se usa Josué, pois o contexto mostra que em Atos está se referindo ao Josué, sucessor de Moisés, aquele cuja história consta no Antigo Testamento. Existiram vários outros homens israelitas com este nome. Que a graça de Deus esteja em todos os lares, meus queridos, brasileiros e não brasileiros.